Oração do Efatá. As portas que Deus abre hoje. O inimigo não tem poder de fechar. Deus manda te dizer isso agora. Há uma porta que ninguém está vendo, mas ela está se movendo no mundo espiritual neste exato instante. Uma porta que o inimigo tentou trancar com medo de ver o que Deus ainda vai fazer na tua vida. E o nome dessa porta é Efatá. A mesma palavra que saiu dos lábios de Jesus quando um homem preso no silêncio, incapaz de ouvir e de falar, foi tocado e liberto. Abre-te. E naquele momento o impossível se tornou realidade. Talvez você também tenha se sentido assim, preso em um silêncio que grita dentro de você, tentando orar, mas não conseguindo ouvir resposta, tentando seguir, mas se sentindo travado. Há promessas que parecem esquecidas, sonhos que ficaram sufocados atrás de portas que não se abrem. Mas hoje, neste exato momento, o Espírito Santo sopra sobre você e diz: eu estou diante da tua porta e declaro sobre ela, Efatá. Nada pode resistir a essa palavra, nem a dor que você não fala, nem a culpa que te impede de prosseguir, nem o medo que tenta roubar sua fé. Porque quando Deus fala, a criação inteira obedece. O céu e a terra se movem, o invisível se curva, o impossível se rende. O que era silêncio agora se tornará som. O que era escuridão será luz. O que estava trancado vai se abrir, não por força, nem por poder humano, mas pela palavra viva de Deus. Sabe por que essa mensagem chegou até você? Porque Deus não te esqueceu. Ele te viu tentando consertar sozinho aquilo que só Ele pode transformar. Ele viu as lágrimas escondidas que você enxugou rápido para que ninguém percebesse. Ele viu os dias em que você acreditou que já era tarde demais. E é exatamente por isso que Ele te trouxe até aqui, para quebrar o decreto do atraso e destrancar o que estava selado. Essa não é apenas uma oração, é um decreto espiritual. É uma convocação do céu. É o momento em que Deus se inclina até a tua história e sussurra: abre-te. E quando Ele diz abre-te, não é apenas uma porta física que se move. É a tua alma sendo destravada. É o teu destino voltando a respirar. É a tua fé reacendendo. Hoje, você vai compreender que o Efatá de Jesus ainda ecoa. Ecoa na tua mente, ecoa nas tuas orações, ecoa no teu espírito. E a partir de agora, nada mais ficará fechado. Escreva nos comentários com fé e autoridade: Efatá. Deus abre as portas da minha vitória. Porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, o céu se move, a palavra que destranca o invisível. Você já percebeu como algumas prisões não têm grades visíveis, nem cadeados físicos, mas conseguem nos manter paralisados por dentro? O homem que Jesus encontrou naquele dia estava em silêncio. Não era o silêncio comum, mas um silêncio aprisionado. Ele não conseguia ouvir, ele não conseguia falar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse distante demais e ele trancado em si mesmo, sem chave, sem voz, sem saída. Jesus se aproximou, não com pena, mas com propósito. E então fez algo que muda tudo. Levantou os olhos para o céu, suspirou e liberou uma única palavra: Efatá, que significa abre-te. Essa palavra tão pequena carrega um poder eterno. Não é apenas uma expressão simbólica. É um comando espiritual que vai além do físico. Jesus não estava apenas curando a audição ou a fala daquele homem. Ele estava destrancando o invisível, desbloqueando destinos, restaurando uma conexão quebrada entre o céu e a alma. Você entende o que isso significa? Significa que o Efatá ainda está ativo, ele ainda funciona. Ainda hoje, essa palavra tem poder de romper cadeias espirituais, mentais e emocionais. Porque quando Jesus fala, abre-te, o que estava travado no mundo espiritual começa a se mover aqui na terra. Quantas coisas você já tentou abrir com a força das suas mãos?
Portas que você acreditou que se abririam com esforço, com lógica, com performance, mas não se moveram. Porque existem portas que não respondem a chaves humanas, só se abrem com comando divino. Talvez você tenha se calado diante da dor. Talvez você tenha se acostumado a viver como se o céu estivesse distante, como se Deus estivesse em silêncio. Mas hoje, Ele se aproxima da sua realidade. Coloca os dedos nos teus ouvidos espirituais. Toca a tua língua espiritual e sopra a palavra que restaura tudo. Efatá. Essa não é uma metáfora bonita, é uma operação espiritual. Jesus olhou para o céu antes de falar, porque a autoridade de abrir portas não vem da terra, vem do alto. E é de lá que o teu socorro está vindo agora. Você foi silenciado por traumas, por culpas, por vozes que disseram que você não conseguiria. Você foi cercado por um tipo de mudez espiritual, onde até tentou orar, mas as palavras pareciam sem vida. Mas agora o Espírito de Deus te toca e diz: eu te dou a minha voz de volta. Eu te devolvo a autoridade. Eu te devolvo a tua identidade. Efatá é mais do que um milagre físico. É um decreto para quem estava desconectado. E talvez hoje seja exatamente o seu caso. Você sente que há algo a mais, mas não sabe como acessar. Você quer avançar, mas parece preso. Você tenta crer, mas o medo te trava. Então escute, abre-te. Não se trata de você forçar a porta. Trata-se de permitir que a palavra de Jesus a destranque. Quando ele diz, abre-te, os traumas cedem, os bloqueios espirituais se rompem e a tua alma encontra oxigênio de novo. Hoje Deus não está apenas restaurando sua capacidade de ouvir e falar espiritualmente. Ele está te reconectando com a origem, com a voz que te chamou pelo nome antes de tudo isso começar. Escreva nos comentários com fé e autoridade. Efatá. Jesus destranca o invisível na minha vida agora. O som do céu em meio ao silêncio da terra. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som. É um silêncio que pesa, que paralisa, que sufoca o espírito. Não é o silêncio da paz, é o silêncio do abandono. A sensação de que ninguém está ouvindo, de que nem mesmo Deus responde. E é nesse tipo de silêncio que muitas pessoas vivem, cercadas por barulho, mas solitárias por dentro. Ativas por fora, mas mudas por dentro. Talvez você conheça esse silêncio. Aquele momento em que você tenta orar, mas parece que as palavras não têm direção. Que o céu está fechado. Que tudo o que você diz ecoa em vão. Você fala, mas sente que Deus não responde. Você chora, mas parece que ninguém escuta. E com o tempo, esse silêncio vai te calando por dentro, vai apagando sua fé, vai enterrando sua voz. Esse era o estado daquele homem até o dia em que Jesus se aproximou dele. Jesus não apenas viu a deficiência física, ele discerniu o silêncio espiritual, o silêncio da alma, a prisão invisível. E nesse lugar de vazio profundo, ele liberou o som que rompeu o bloqueio. Efatá, abre-te. Você já percebeu que Jesus não precisou gritar? Ele não precisou fazer um espetáculo. Ele simplesmente falou. Porque a voz de Jesus carrega autoridade sobre todo o universo, inclusive sobre os silêncios mais profundos da sua alma. Às vezes, o problema não é a ausência de som, mas a ausência de sentido. Você ouve, mas não compreende. Recebe mensagens, mas nenhuma te alcança. Está rodeado de palavras, mas nenhuma te toca. E por isso se fecha, se retrai, se tranca. Até o dia em que o som do céu rompe a frequência da terra. E essa voz diz, eu estou aqui, eu sempre estive. E hoje eu declaro, abre-te. Esse é o momento em que a palavra de Deus quebra o silêncio dentro de você. É quando ele fala e a tua alma responde. É quando a tua fé, ainda que fraca, se levanta como uma criança sendo acordada com amor. É quando você percebe que o silêncio nunca foi ausência, foi espera, foi preparação,
Foi um solo fértil para que quando a voz de Jesus finalmente soasse, você soubesse que era Ele. Deus não é indiferente ao teu silêncio. Ele ouve até aquilo que você não consegue dizer. Ele interpreta as lágrimas que ninguém viu. Ele responde os pensamentos que você não teve coragem de confessar. E é exatamente por isso que a palavra Efatá carrega tanto poder. Porque ela é uma resposta ao que você nem conseguiu verbalizar. É um som que desce direto do trono de Deus e encontra o ponto exato do teu silêncio interior. Nesse momento, preste atenção. O som do céu está se movendo. Você pode até não ouvir com os ouvidos naturais, mas algo está vibrando dentro do seu espírito. É o Espírito Santo dizendo: você não foi esquecido, você não foi abandonado. A minha voz está aqui e ela está te chamando de volta à vida. Deus está quebrando o silêncio que te cercava. Ele está devolvendo som ao teu espírito, esperança à tua mente e direção à tua alma. E esse som não vem do mundo, vem do alto. E quando vem do alto, nada pode impedi-lo de te alcançar. Escreva com fé: o som do céu está quebrando o silêncio na minha vida. Efatá, a tranca espiritual, quando portas são fechadas por dentro. Existem portas que o inimigo fecha, existem portas que o tempo parece ter enferrujado. Mas há portas mais difíceis ainda de serem abertas, aquelas que você mesmo trancou por dentro. E muitas vezes, sem perceber, você já sentiu como se estivesse preso dentro de si mesmo? Como se houvesse algo bom esperando do outro lado, mas você simplesmente não consegue passar? Não é porque Deus não quer abrir, é porque você, por dor, por medo ou por culpa, girou a chave e trancou o próprio coração. Às vezes, a tranca espiritual não é o pecado que os outros veem. É o arrependimento que você não sente mais força para viver. É aquela sensação de que errou tanto, de que caiu tão fundo, que talvez nem Deus queira mais abrir essa porta. É o bloqueio que a vergonha criou entre você e a presença de Deus. Deus está dizendo: você não precisa mais viver trancado dentro desse lugar escuro. Eu não te chamei para viver escondido, com medo do julgamento ou da rejeição. Eu não fui embora por causa do que você fez. Eu estou à porta, e se você ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu vou sentar à mesa contigo. Eu vou limpar essa dor. Eu vou restaurar o que você mesmo desistiu de buscar. A culpa é uma chave torta que parece se encaixar em tudo, menos na paz. Ela gira devagar, silenciosa, te convencendo de que é melhor manter a porta fechada do que arriscar abrir e se decepcionar de novo. Mas a verdade é que enquanto você mantiver a porta trancada por dentro, o céu vai continuar batendo, sem poder entrar. Hoje, o Espírito Santo te chama para um ato de coragem. Sim, coragem, porque abrir essa porta significa encarar aquilo que você escondeu, aquilo que você deixou de sentir, aquilo que você enterrou para continuar vivendo. Só que agora já não dá mais para continuar assim, não é? Sabe o que dói em muitos? Não é saber que Deus pode abrir a porta, é não saber se Ele ainda quer. Mas ouça bem, a vontade de Deus de te restaurar é maior que o erro que você cometeu. O perdão dele não é limitado pela tua fraqueza. Ele não está esperando você ficar forte para agir. Ele está esperando você destrancar o que só você pode abrir: o seu arrependimento. Não tenha medo. A dor que você vai enfrentar ao abrir essa porta é infinitamente menor do que a liberdade que Deus vai te entregar ao atravessá-la. Do outro lado não está o castigo, está a cura, está a reconciliação, está o abraço que você precisa há tanto tempo. Você não precisa mais se esconder dentro de si. A chave está na sua mão e a palavra Efatá já foi liberada do céu. Abre-te, deixe a luz entrar, deixe a graça fazer o que só ela pode fazer. Restaurar o que parecia irreversível. Escreva agora, declarando com fé: eu destranco minha alma e deixo Deus entrar. Efatá.
Portas antigas, ferrolhos velhos, mas o comando ainda funciona. Há promessas que parecem ter data de validade. Palavras que você ouviu em dias de fé, mas que hoje soam distantes. Há portas que você acreditou que se abririam, mas que o tempo trancou com ferrolhos pesados. Elas ainda estão lá, mas cobertas de poeira, enferrujadas, quase esquecidas. Quase. Só que hoje, Deus te trouxe aqui para lembrar. Eu não esqueço o que te prometi. Mesmo que tenha passado muito tempo, mesmo que você já tenha parado de esperar, mesmo que tudo pareça ter mudado, o comando ainda está valendo. O decreto dele não expira. A palavra do céu não enfraquece com o passar dos dias. O que ele disse continua vivo. Talvez você esteja olhando para portas fechadas há anos, portas de restauração familiar, portas de propósito, portas de reconciliação, portas de cura interior. E por não ver movimento, você começou a acreditar que foi apenas imaginação. Que aquela promessa foi só emoção do momento, que você entendeu errado. Mas ouça, o tempo não cancela o que Deus liberou. A espera não é prova de esquecimento, é campo de preparação. Cada segundo em que essa porta ficou trancada, o céu estava trabalhando em você, moldando sua estrutura, fortalecendo sua raiz, limpando as intenções. Sabe por que ainda dói olhar para essa porta? Porque lá no fundo, você ainda crê que ela vai se abrir. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, ainda existe um fio de fé que te prende àquela promessa. E hoje, o céu está ativando esse fio. Deus está dizendo, eu continuo aqui, e a minha palavra não volta para mim vazia. Talvez pessoas tenham dito que você perdeu sua chance, que errou demais, que desperdiçou oportunidades, que a porta se fechou para sempre. Mas quem tem a chave da tua história não são eles, é o Senhor. E Ele está diante dessa porta agora, como esteve diante do túmulo de Lázaro, como esteve diante do homem surdo, e está dizendo, Efatá, abre-te. É interessante como Jesus não precisa abrir a porta com as mãos. Ele não força, ele fala, porque o que tranca a promessa não são as circunstâncias, é o desacordo entre o céu e a tua fé. Mas quando ele libera a palavra, tudo se alinha. O que era velho se renova. O que estava travado se move. O que parecia final ganha reinício. Deus não depende do tempo ideal. Ele é o dono do tempo. Se Ele quiser, Ele abre uma porta que está trancada há décadas em segundos. Se Ele quiser, Ele ressuscita promessas que todos já enterraram. O que Ele falou sobre você continua vivo. Você pode ter mudado, o cenário pode ter mudado, mas Ele continua o mesmo. Então pare de bater com força em portas que só se abrem com comando espiritual. O que você precisa não é de mais esforço, é de fé renovada, é de conexão com a palavra que destranca o invisível. Hoje, Deus não está só lembrando o que te prometeu, Ele está reativando. Escreva com fé e autoridade. O tempo não anulou a promessa. Efatá, eu ainda verei o que Deus falou. Quando o inimigo coloca correntes nas portas que Deus já abriu, algumas portas não foram abertas hoje, foram abertas há muito tempo. Deus já falou, Deus já liberou, Deus já fez. Mas por que então você ainda se sente preso? Porque ainda parece que nada anda? Porque o caminho continua bloqueado, mesmo depois de tantas orações? Porque existe uma estratégia sombria que o inimigo usa quando não pode impedir o mover de Deus. Ele tenta acorrentar o que já foi liberado. Ele não pode trancar a porta, mas tenta convencer você de que ela continua fechada. Ele não tem autoridade sobre o que Deus abriu, mas cria ilusões, distrações, cansaço e desgaste para te impedir de atravessar. É como se ele dissesse, a porta está aberta, mas você não vai conseguir passar. E então começa a guerra mais perigosa de todas, a guerra contra a tua fé. A dúvida se levanta, o medo se infiltra, o tempo passa, e aquilo que foi aberto pelo céu se torna inacessível aos teus olhos. Mas ouça o que o Espírito Santo está dizendo agora.
Você não precisa mais pedir para eu abrir essa porta. Eu já abri. Agora é você quem precisa romper as correntes da incredulidade. Porque há um tempo em que Deus age e há um tempo em que você precisa se mover. Talvez o inimigo não tenha fechado a porta, mas te convenceu de que você não é digno de atravessá-la. Disse que você não está pronto, que não é espiritual o suficiente, que outros merecem, mas você não. Mentiras, correntes mentais, amarras emocionais, travas espirituais. Quando Jesus disse Efatá ao homem surdo, ele também o libertou da mudez. Porque não adianta apenas ouvir a voz de Deus. É preciso também falar em acordo com o céu. É preciso declarar o que Deus declarou. É preciso agir de acordo com o que foi liberado. Quantas vezes você já esteve diante da porta aberta, mas hesitou? Quantas vezes deixou passar o momento certo porque estava cansado demais, ferido demais, incrédulo demais? Isso não é fraqueza, é batalha espiritual. E hoje, Deus está te chamando de volta para a guerra, não para abrir a porta, mas para destruir as correntes que te impedem de atravessar. Você não precisa mais ficar parado diante do que já foi liberado. O tempo de espera terminou. O tempo de hesitação acabou. Agora é tempo de se levantar, de marchar, de declarar, de avançar, porque Deus não volta atrás em suas promessas. O inimigo pode tentar prender com medo, com culpa, com mentiras, mas ele não tem poder para fechar o que Deus já abriu. Se você está cansado, saiba que é exatamente assim que o inimigo quer que você esteja. Porque um coração cansado desiste antes de ver o milagre, mas você não vai desistir. Não agora, não depois de tudo que o céu já liberou. Hoje é dia de se levantar e arrancar essas correntes, pela fé, pela palavra, pela oração, pela verdade. Escreva nos comentários, declarando com autoridade espiritual: a porta já foi aberta, eu quebro as correntes em nome de Jesus. Efatá. O clamor que move o céu. A porta só se abre quando você fala. Existem milagres que só se manifestam quando você abre a boca. Quando você para de apenas pensar, imaginar ou desejar e começa a falar com fé, declarar com autoridade, clamar com profundidade. Foi assim com o homem surdo-mudo no texto bíblico. Ele não apenas ouviu o comando de Jesus, mas foi habilitado a falar logo em seguida. A palavra destravou sua audição, mas o milagre se completou quando sua voz foi restaurada. O mesmo acontece com você. Talvez você esteja esperando por um mover de Deus, por um destravar, por uma resposta, mas tem deixado sua fé presa dentro do peito, tem chorado em silêncio, tem sofrido em segredo, tem pensado demais, mas falado de menos. E Deus hoje te diz com clareza: eu abro as portas quando você abre a sua boca. Eu movo o céu quando você decide clamar. Eu respondo ao som da fé. Há um princípio espiritual escondido aqui, e ele é poderoso. O clamor da legalidade para o céu agir. O inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta calar sua voz com vergonha, medo, confusão, cansaço. Porque enquanto você estiver em silêncio, o mundo espiritual permanece em espera. Mas quando você fala com fé, algo é acionado. Talvez você tenha acreditado que Deus só escuta palavras bonitas, mas Ele ouve a sinceridade, o grito que sai do coração, o gemido da alma, a confissão que vem rasgando o medo, o clamor de quem já não aguenta mais viver trancado do lado de dentro. O homem do Efatá não podia ouvir nem falar. Era um prisioneiro de si mesmo. Mas quando Jesus o tocou, algo se reverteu. Ele não apenas passou a escutar, ele passou a se expressar. E é isso que o céu quer ativar em você hoje. Deus quer devolver sua capacidade de declarar a verdade dele sobre sua vida, de profetizar sobre sua casa, de orar com profundidade, de romper com o silêncio da dúvida, porque portas espirituais não se movem com pensamentos, elas se movem com fé expressada.
Se você tem vivido travado, é hora de quebrar esse silêncio. Ore, chore, grite se for preciso, mas fale, porque a palavra de Deus nos diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É a confissão que completa o ciclo da fé. É o som da sua alma que atrai o agir do céu. Sabe por que Jesus olhou para o céu antes de dizer, abre-te? Porque ele sabia que aquilo não era apenas uma cura, era uma liberação espiritual. E para que algo seja liberado na terra, precisa estar em acordo com o que já foi liberado no céu. É por isso que você precisa falar, porque quando a sua voz se alinha com a voz de Deus, milagres acontecem. Não espere mais, não se esconda mais. Liberte o que está preso dentro de você. A voz que um dia foi calada pela dor, hoje será restaurada pela fé. Fale, clame, declare, deixe o céu ouvir o som da sua alma, e ele virá ao seu encontro. Escreva com autoridade espiritual. Eu libero minha voz em fé, eu clamo, eu declaro, Efatá. A porta se abre quando eu falo. Abre-te, alma ferida. A porta emocional também precisa de cura. Algumas portas não são feitas de madeira, são feitas de lembranças, decepções, vergonhas. Algumas portas não têm fechaduras visíveis, mas estão seladas por traumas que você tentou esquecer. E o pior é que quando não são curadas, essas portas emocionais se tornam prisões internas. E quem te aprisiona é você mesmo. Você pode estar orando com sinceridade, pode estar buscando a Deus com intensidade, mas se a tua alma estiver trancada por dores antigas, por rejeições não resolvidas, por vozes que ainda ecoam dizendo que você nunca será suficiente, então tudo ao redor parece que para. Porque não há como viver liberdade com um coração algemado ao passado. Deus hoje está dizendo, abre-te, alma ferida, eu estou tocando naquilo que ninguém mais ousou tocar. Eu não te quero funcionando por fora e morrendo por dentro. Eu não vim apenas abrir caminhos, vim abrir você. Quantas vezes você tentou parecer bem quando tudo em você gritava por socorro? Quantas vezes colocou um sorriso no rosto, mas sabia que estava se afundando por dentro? Quantas portas você já fechou para não precisar lembrar do que te feriu? Mas escute com atenção. Deus não cura o que você disfarça, Ele cura o que você entrega. E hoje Ele está te pedindo para abrir essa porta, não por punição, mas por restauração. Porque a cura não começa quando o tempo passa. A cura começa quando a dor é exposta à luz da verdade. E a verdade é que Ele viu tudo. Ele viu quando te humilharam. Ele viu quando você foi abandonado. Ele viu quando prometeram ficar, mas foram embora. Ele viu quando você se calou para não se quebrar. E mesmo assim Ele ficou. O Espírito Santo não tem medo da tua dor. Ele não se assusta com teu passado. Ele não se afasta dos teus traumas. Na verdade, é justamente aí que Ele quer entrar. Porque as portas emocionais que você trancou, Ele quer abrir com a chave do amor, com a chave do perdão, com a chave da graça. Algumas pessoas pensam que fé é ignorar a dor. Não é. Fé é permitir que Deus toque onde ninguém mais pode alcançar. Fé é abrir o lugar mais escondido da alma e dizer, eu não consigo sozinho, eu preciso que o Senhor entre aqui. Isso é Efatá. É um decreto sobre o invisível. É a cura que começa por dentro. E quando a alma é curada, tudo muda. A voz volta, a esperança volta, o brilho nos olhos volta, porque você não está mais apenas sobrevivendo. Você começa a viver de verdade. Hoje o céu te convida a um movimento ousado, abrir a porta da dor para receber o bálsamo da cura. Pode doer no início, pode te fazer chorar, mas vai te libertar. E quando a alma é liberta, nada mais te paralisa. Nem o passado, nem os medos, nem as mentiras. Escreva agora com o coração aberto. Senhor,
cura minha alma ferida. Efatá, abre o que a dor tentou fechar. A porta de autoridade, quando Deus te dá chaves espirituais. Depois que uma porta se abre, a maioria das pessoas se alegra apenas por ter passado por ela. Mas Deus não quer apenas que você entre. Ele quer que você compreenda por que ela se abriu. Porque toda porta aberta pelo céu carrega uma missão, um propósito, uma autoridade. E quem atravessa com fé recebe chaves espirituais que mudam o rumo não apenas da própria vida, mas da vida de outros ao seu redor. Apocalipse 3:7 diz que o próprio Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Mas o que muitos ignoram é que quando ele confia uma porta a você, ele também te confia uma chave. Não apenas para acessar, mas para guardar, para proteger, para governar espiritualmente aquilo que foi liberado. Talvez você ainda esteja esperando por uma porta que Deus já abriu, mas ainda não entendeu. A próxima etapa não é mais a espera, é o posicionamento. Você foi chamado para governar ambientes espirituais, para orar com autoridade, para interceder por sua casa, por sua família, por suas finanças, por sua mente. Você não é apenas um sobrevivente de milagres. Você é herdeiro de promessas. A autoridade não nasce do orgulho, ela nasce da obediência. Quando você caminha com o coração rendido, Deus coloca nas tuas mãos as chaves que o inimigo tentou roubar. Chaves que abrem entendimento, discernimento, sabedoria, direção. Chaves que fecham portas de opressão, confusão, medo, ataques espirituais. Chaves que governam territórios espirituais onde antes você era apenas uma vítima. Lembre-se, o inimigo teme quem entende o poder das chaves, porque chaves não são apenas símbolos, são ferramentas de guerra. Elas revelam que você não está mais debaixo da escravidão, mas debaixo da unção. Elas revelam que você não é mais alguém tentando entrar, mas alguém autorizado para abrir e fechar no nome de Jesus. O efatá que Jesus declarou ao homem surdo-mudo não apenas o curou, ele o habilitou. A partir daquele momento, ele não seria mais conduzido, ele passaria a conduzir. Porque quando a porta se abre e a autoridade é dada, você deixa de ser conduzido pela dor e passa a ser conduzido pelo Espírito. Se Deus abriu portas para você, não tenha medo de assumi-las. Entre e governe com humildade e coragem. Ore com convicção, fale com sabedoria, interceda com poder. Porque o mesmo Jesus que disse, abre-te, também te dá o direito de manter aberta a porta do favor e fechar para sempre a porta da opressão. Você não está vivendo um mover passageiro, você está sendo confiado com uma chave eterna, e com ela vem responsabilidade, propósito e missão. Escreva com fé e ousadia espiritual. Recebo as chaves que o céu confiou a mim. Efatá. Deus me dá autoridade para abrir e fechar. Portas de heranças e gerações. O efatá que alcança sua casa. Há batalhas que você não escolheu. Portas que foram trancadas muito antes de você nascer. Ciclos que se repetem há gerações. Rejeições que seus pais sentiram. Padrões que seus avós viveram. Palavras que foram lançadas sobre sua família. Maldições silenciosas que passaram de uma geração para outra como se fossem normais. Mas hoje, Deus te levanta como aquele que vai romper o ciclo. O que Deus está fazendo na sua vida não é apenas por você. É por quem veio antes de você e por quem ainda virá depois de você. O efatá, que está sendo liberado sobre a sua alma, sobre sua casa e sobre seu espírito, é um destravar que atravessa o tempo. É uma porta geracional que o inimigo tentou manter selada, mas que agora está sendo arrombada pela palavra viva de Jesus. Abre-te. Talvez você nunca entendeu por que determinadas áreas da sua vida sempre pareceram mais difíceis. Relacionamentos quebrados, falta de afeto, lares divididos,
Pobreza emocional, espiritual ou até mesmo material. Talvez você olhe para trás e veja um rastro de portas fechadas em sua família. Mas hoje, Deus te diz com clareza: eu não estou apenas abrindo uma porta para você passar. Eu estou abrindo uma porta para libertar toda uma linhagem. Você é a resposta de orações que talvez nem tenham sido feitas. Você é a intercessão que os seus filhos ainda farão. Você é o elo entre gerações, o ponto de virada, o altar vivo que Deus está levantando no meio da sua casa. E quando você se posiciona em fé, a palavra se torna carne dentro da sua história. A libertação se torna visível. O favor se torna hereditário. Não aceite mais o discurso de que na minha família sempre foi assim. Não se conforme com as repetições espirituais que amarraram seus pais e avós. O sangue de Jesus já foi derramado para quebrar toda a maldição e inaugurar uma nova herança. E essa herança começa por você. Quando Jesus disse, abre-te àquele homem, ele estava também ativando uma nova fase da vida dele. Ele não seria mais um peso para os outros. Ele passaria a ser voz, testemunho, transformação. E é isso que o céu está fazendo com você, transformando tua dor em autoridade espiritual, transformando tua história em porta aberta para os que virão depois. É por isso que você foi chamado para esse momento, não apenas para ser curado, mas para curar gerações. Não apenas para ouvir a voz de Deus, mas para ecoar essa voz dentro da sua casa. O mesmo Jesus que disse, abre-te, agora diz, levanta-te como sentinela da sua linhagem. Eu te dou a autoridade para abrir o que estava fechado há décadas. Você é a geração que Deus levantou para romper a linha de sofrimento, vício, abandono, religiosidade sem vida. Deus está iniciando um novo ciclo sobre a sua casa, e a porta que Ele abre agora, ninguém mais poderá fechar. Escreva com autoridade profética e declare isso sobre sua família. O efatá de Deus alcança minha casa. Eu sou a geração que vai romper o ciclo, a porta está aberta. Oração profética do efatá. Quando o céu diz, abre-te, nada pode ficar fechado. Agora que você entendeu o poder dessa palavra, agora que o Espírito de Deus já te levou a reconhecer o silêncio que te travava, as correntes que o inimigo tentou colocar, as portas que você mesmo fechou por dor e as promessas que o tempo tentou apagar, é hora de fazer algo mais que entender, é hora de orar. Mas essa não é qualquer oração. É uma oração profética, uma oração que carrega decreto, uma oração que rompe cadeias espirituais, uma oração que libera o som do céu na terra. Feche os olhos, mas abra o espírito, porque agora você vai declarar com fé e o céu vai responder com fogo. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença com o coração exposto. Não tenho mais forças para fingir que está tudo bem. Eu reconheço que me calei por muito tempo, tranquei portas por medo, por dor, por vergonha. Mas hoje, Senhor, ao ouvir a tua palavra, algo despertou em mim. Eu creio que a mesma palavra que saiu da boca de Jesus, efatá, está ecoando sobre a minha vida agora. Então eu declaro com fé, abre-te, abre a porta do meu entendimento. Abre a porta da minha alma ferida. Abre a porta do meu destino. Abre a porta da minha casa. Abre a porta das promessas que pareciam esquecidas. Senhor, eu renuncio agora a toda mentira do inimigo que tentou me convencer de que era tarde demais. Eu quebro, em nome de Jesus, toda corrente de medo, toda mudez espiritual, todo silêncio que me afastou da tua voz. Eu não aceito mais viver aprisionado dentro de mim. Eu libero o clamor da minha alma. Eu profetizo cura. Eu profetizo reconciliação. Eu profetizo libertação. Eu sou a geração que vai romper o ciclo. Eu sou o filho A que volta a ouvir. Eu sou o A, escolhido A, que volta a falar.
A porta se abre agora. O tempo da espera acabou. Eu recebo as chaves que vêm do céu. E com elas eu declaro: nenhuma porta que o Senhor abriu será fechada. Nenhuma muralha permanecerá de pé diante da tua palavra. Nenhuma obra do inimigo resistirá ao teu comando. Hoje eu deixo o medo e entro pela porta da fé. Hoje eu deixo a culpa e entro pela porta da graça. Hoje eu deixo o silêncio e entro pela porta da reconciliação. Hoje, Senhor, eu volto para ti. Com minha voz, com meu coração, com meu espírito, eu volto, porque ouvi tua voz dizer: abre-te. Agora, respire fundo. Sinta a presença que te envolve. É o Espírito Santo. Ele entrou, ele ouviu, ele respondeu. Você não é mais o mesmo. Algo se destravou em você, uma porta se abriu e o inimigo não tem mais poder de fechar. Para selar essa oração profética, escreva com fé e autoridade nos comentários: Efatá, o céu falou e a porta se abriu. Nada pode impedir o que Deus liberou. Agora que o vídeo se encerra, conduza seu público a se inscrever no canal com fé, pois cada vídeo é uma continuação daquilo que Deus começou hoje. Compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa destravar algo na alma. E voltar sempre que sentir que a porta está pesando demais, porque essa palavra não expira. Se desejar, posso agora criar a descrição otimizada para SEO, os títulos alternativos para thumbnails ou os prompts cinematográficos para a imagem do vídeo. Deseja que eu prossiga com algum deles agora?